Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos, mais um vídeo de GIMP 2.10, mais especificamente 2.10.2. Vamos continuar aqui a nossa reintrodução ao GIMP, considerando que saiu o GIMP 2.10, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha nas coisinhas. Vamos olhar as ferramentas de recorte ou de seleção. E como nós estamos em época de Copa, vai uma imagenzinha de um escanteio. Então vamos lá. Primeira ferramenta que nós vamos ver hoje é a ferramenta de seleção retangular, que você também pode ativar apertando o R no seu teclado. Eu vou apertar o R no meu teclado, olha lá, ela ficou selecionada. Essa ferramenta de seleção padrão, você cria uma seleção aqui com o seu mouse para você recortar, para você copiar e colar. Tem vários objetivos, né? Várias coisas que você pode fazer aqui com isso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui selecionado esse pedacinho do campo, eu posso simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V para a nova camada, e aí eu tenho só aquele pedacinho, certo? Ou eu posso simplesmente pegar uma seleção aqui e aplicar alguma coisa aqui, pintar, né? Passar um lápis que vai afetar só o campo da seleção. Isso aí vai depender do que você quer fazer com a sua imagem. Mas nós temos algumas coisas importantes para ver. Deixa eu voltar aqui na ferramenta dela. O que nós vamos ver bastante aqui, na verdade, hoje, o nosso foco aqui hoje, na verdade, são as opções de ferramentas, o que está embaixo dessas ferramentas de seleção, porque em si elas são autoexplicativas. É ferramenta de seleção retangular, ferramenta de seleção elíptica, que faz uma bola ou uma oval, seleção livre, que você seleciona como você quiser. Você tá vendo eu selecionando aí na tela agora, fazendo uma pista de Fórmula 1 toda maluca. Seleção contígua, que ela vai selecionando, né, os pontos que ela acha que são parecidos e que estão interligados. A seleção por cores, que seleciona que seleciona diversas partes da sua imagem que a ferramenta julga que tem o mesmo tom de cor. Então são básicos, são autoexplicativas essas ferramentas, então o foco nosso é embaixo. Por exemplo, a nossa ferramenta de seleção retangular, ela tem diversas opções aqui embaixo, como por exemplo, anti-serrilhamento, que é bordas suaves, isso aí já tá ligado, você não tem como mexer por enquanto, por agora. Enevoar bordas, vou mostrar para vocês a diferença dessa seleção habilitada ou desabilitada. Eu vou fazer uma seleção comum aqui de um pedaço do campo, vou apertar Ctrl C no meu teclado e Ctrl V para ele colar, fazer uma seleção flutuante com o que eu acabei de copiar. Botão direito do mouse nessa seleção flutuante e para a nova camada. Clico no olho, na camada da imagem principal, e aí tá a minha seleção. Você tá vendo que ela tá aí. Vou aproximar um pouco aqui, ó, segurando Ctrl e mexendo na bolinha do mouse, e é um corte brusco, vamos dizer assim, um corte como se fosse uma faca guincho aí, e passou o corte. Agora, se você fizer essa seleção, vou voltar aqui à seleção anterior, se você fizer essa seleção com a opção Enevoar bordas habilitado, veja que você tem um raio. Vou mostrar para você com o raio padrão primeiro. Vou fazer uma seleção qualquer aqui, Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei. Botão direito do mouse para a nova camada. Fechei aquela camada principal. Olha a diferença das duas. O Enevoar bordas faz isso. Ele deixa um blur só nas bordas para você ter uma coisa um pouco mais suave. Então você não precisa ficar fazendo uma aplicação de filtro, de blur, né, de desfoque, ainda que você ia ter que selecionar direitinho os cantinhos. Não, esse aí já faz para você na borda, para você não ter que se preocupar. Eu vou fazer mais uma vez em outro lugar. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a minha seleção e eu vou aumentar esse raio para 22, para você ter uma ideia do poder dela. Fazer uma seleção qualquer aqui, Ctrl C, Ctrl V, para a nova camada, e olha só, ele ficou um blur bem mais forte, e ele até afastou um pouco aqui da limitação que eu fiz com a minha ferramenta de seleção retangular. Então, basicamente é isso, esse pedaço. Continuando, nós temos agora a opção cantos arredondados. O que isso vai fazer para você? Deixa eu criar uma seleção aqui para você ver, a gente faz uma comparação. Ó. Aqui eu tenho uma seleção normal, só com o cantos arredondados acionado, e está em 5. Agora, se eu mexer aqui, ó, veja o raio, eu estou mexendo no raio aqui, que é a opção que me aparece mais uma vez, e veja que ele está fazendo aí seleção de cantos arredondados mesmo. Agora, com isso configurado do jeito que eu quero, eu posso criar seleções arredondadas, com os cantinhos arredondados. Isso é bom caso você não queira uma seleção redonda ou elíptica, mas queira com os cantinhos meio arredondados. Mais outras opções, por exemplo, aqui, expandir a partir do centro, você seleciona ela e aí a sua seleção é criada a partir do centro, né, que é o ponto de onde você começou a criar a sua seleção. Tem a opção fixa. Fixa o quê? Aspect ratio, largura, altura e tamanho.
Aqui, esse negócio do fixa é assim que funciona. Vamos pegar essa opção fixa aspect ratio. O aspect ratio é o aspecto geral. Se você quer 16:9, 4:3, você tem que fazer aqui, tá 1:1. Então eu vou criar um quadrado aqui, ó, 1:1. Quer dizer que os lados são todos iguais, são exatamente iguais, e ele vai criar para você sempre um quadrado com lados iguais. Quando você muda o aspect ratio para, por exemplo, 16:9, é um quadrado, é um retângulo, desculpa. 16:9, por exemplo, é um aspecto de telas widescreen. O mais comum hoje em dia, tela de cinema. Então você tem esse recorte desse jeito. Se você mudar para 4:3, que é o aspecto das TVs antigas, você pode ver, é um pouco retangular, não é um quadrado perfeito. Então você pode acionar isso, você pode deixar a sua seleção do tamanho certinho do aspecto que você quer. Mas tem outras coisas aqui no fixa também, ó, de altura. Aliás, de largura, desculpa. Você seleciona uma largura em pixels, eu quero uma largura de 500 pixels. Então, quando eu for fazer minha seleção, ó, eu tô indo pro lado, mas ela não deixa. Então, eu tenho 500 pixels de largura aqui na minha seleção em fixo. Ela segura pra mim. Fixo de altura é a mesma coisa. 100 de altura, eu não consigo deixar mais alta nem mais baixa do que 100 pixels de altura. E fixo de tamanho, você pode criar já um quadrado do tamanho certinho que você quer. Por exemplo, aqui tá 100 por 100. Eu quero criar um quadrado de 500 por 500. Então eu criei meu quadrado. Você vê, eu clico aqui, ó, e arrasto, ele já cria um quadrado para mim. Eu não tem vez. Não consigo mexer na altura, nem na largura, nem nada, porque eu mandei ele fixar ali. Aí, posicionada aonde? Você pode mexer aqui, ó, nessas opções de ferramentas aqui, logo abaixo do fixa, você escolhe aonde que você quer posicionar o seu quadrado, caso você precise de um posicionamento com perfeição de pixel ou centímetro, ou o que você precisar. Você pode mexer aí, tanto na horizontal quanto na vertical. Se você tiver necessidade de ter uma seleção num lugar preciso, você pode mexer nos valores aqui do posicionada. Mais para baixo um pouquinho, se você desativar o fixo de tamanho, desativa o fixo. Aí você consegue mexer aqui no tamanho da sua seleção, quando você fez a sua seleção. Lembra que eu criei o fixo 500 por 500? Eu posso modificar, por exemplo, 200 por 500, ó. Modifiquei a minha seleção. É claro que você pode fazer a sua modificação manualmente, clicando nos cantinhos da sua seleção. Então você pode modificar tranquilamente, até que você pode ver que o valor ali no tamanho está mudando enquanto eu mexo aqui do lado. Mas caso você faça uma seleção qualquer aqui, assim, toda de qualquer jeito, você pode vir aqui nas opções de ferramentas em tamanho e escolher um tamanho para ela 500 por 1000. E ela vai ficar do tamanho que você definir. Destaque. A opção destaque você já viu o que acontece, né? Quando você seleciona a opção destaque, você vai ter realmente um destaque. Ele vai separar, entre aspas, a parte que está selecionada do resto da sua imagem, para você enxergar bem, você ver o que você está fazendo. E você pode aumentar a opacidade da parte de fora da sua seleção, como você preferir. Isso ajuda muito na hora de você precisar selecionar algumas coisas. É uma ferramenta muito boa. Então você pode mexer a sua seleção e ele vai fazer o destaque dessa seleção para você decidir se aí tá bom ou não. Passando do destaque, desligamos o destaque aqui, temos essa opção aqui, ó, um drop down que está escrito agora nenhum guia, mas você pode pôr um guia aqui para te ajudar. Por exemplo, ó, linhas centrais, você tem umas linhas aqui, tipo uma grade, você tem regra dos terços, tem mais grades, regra dos quintos. Então, caso você precise de alguma coisa precisa dentro do seu quadrado, até uma guia para você fazer algum desenho, alguma coisa assim, então você precisa colocar a sua seleção no lugar certinho usando essas guias, tá aí uma guia para você aqui nas opções de ferramenta. É só você escolher quais dessas que você quer usar. Essas seções áureas e linhas diagonais. Tem diversos tipos de guias. E a amostragem combinada aqui embaixo, a descrição dela já fala para você, ó, considerar todas as camadas visíveis ao encolher a seleção. Então isso aqui vai meio que combinar as camadas que estiverem visíveis na hora que você mexer na sua seleção. Isso é muito útil, caso você queira fazer alguma seleção que afete outra imagem que esteja em outra camada. Aí você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Agora que eu passei essa parte da seleção retangular, na verdade as outras seleções agora fica mais simples de explicar. Por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui para seleção
seleção elíptica, pode ver que tem a maioria das ferramentas também. Tem anti-serrilhamento, enevoar bordas, expandir a partir do centro, fixa, tudo coisa que a gente já viu. Posicionada, tamanho, tudo coisa que a gente já viu. Destaque e amostragem combinada. É exatamente igual. O que vai ter um pouco de diferença é essas outras ferramentas aqui, as 3 últimas. A seleção livre só tem anti-serrilhamento e enevoar bordas. Então você faz a sua seleção só e vai escolher entre essas 2 opções. A ferramenta de seleção contígua tem anti-serrilhamento, enevoar bordas, selecionar áreas transparentes é importante, porque é diferente das outras aqui. Essa opção, seleciona áreas transparentes, é autoexplicativo também. Permite a seleção de regiões completamente transparentes. Então, se você tiver uma imagem que é completamente transparente e quiser que ela possa ser selecionada, você tem que acionar essa opção. Usar a amostra combinada das camadas visíveis. Vizinhos diagonais, trata os pixels vizinhos diagonais como conectados, porque daí você consegue ver um pouquinho de diferença quando você faz os cliques assim numa região, e aí você faz, tá vendo? Ele seleciona um pouquinho diferente, ele considera os pixels de uma maneira um pouquinho diferente. Isso aí vai mais da sua necessidade. Limiar é o quanto que você vai querer que ele faça a diferenciação das cores. Por exemplo, se eu colocar uma limiar baixinha de 7 e clicar aqui em cima, você pode ver que ele tá pegando só esse verdinho mais claro aqui em cima. Se eu aumentar o limiar para 122, ele selecionou a imagem inteira, na verdade. Ele só excluiu algumas coisinhas aqui. Vamos diminuir um pouquinho o limiar. Mais um pouquinho. Então você tá vendo? Ele já selecionou aqui em cima, selecionou aqui embaixo, passou aqui para baixo, selecionou muito mais coisas. Então a limiar é o quanto que ele vai considerar a aproximação das cores, e o quanto que você acha que ele deve ser tolerante quanto à aproximação das cores dos objetos próximos aos quais você clicou o seu mouse. Se eu clicar aqui no branco, por exemplo, ele selecionou mais as coisas branquinhas. Então se eu aumentar um limiar e apertar no branco, ele já selecionou o branco de cima, selecionou alguns pedaços da bola. Então ele considera um pouco mais aí um branco mais escuro, um branco mais claro, e não somente aquele branco no qual eu cliquei. E aqui são diversas opções: selecionar por vermelho, verde, azul, alfa, hue, saturation, value, coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente, que isso aí é um pouquinho mais detalhado, mas não é tão difícil de entender não. Conforme você for entendendo as ferramentas que trabalham com esses canais, que esses são canais de cores e de saturação e por aí vai, você vai entender o que é que essa ferramenta de seleção faz. Eu acho melhor deixar sem uma explicação aprofundada agora, até porque ainda tem que explicar todos esses pedaços. Mas basicamente é selecionar por vermelho, selecionar por verde, por azul, por alfa, por aí vai. E eu acho que uma coisa muito bacana aqui, ó, desenhar máscara. Vocês estão vendo que quando eu clico meu mouse aparece um roxo, né, um pink, um rosa? Isso é a máscara. Deixa eu tirar essa opção para você ver. Se eu aperto aquela opção, se eu tá sem desenhar máscara e eu simplesmente clico em algum lugar, ele vai selecionar e eu não sei o que ele vai selecionar, né? Eu fico meio perdido. Eu até vejo aqui as linhas de seleção, mas não é lá essas coisas. Então, se eu desenhar máscara e clicar, ele vai mostrar para mim exatamente o que ele está selecionando. Conforme eu vou mexer no meu mouse, enquanto o botão ainda está clicado dessa ferramenta, veja que a limiar sobe. E com isso, ele vai mostrando para mim tudo o que eu estou adicionando na minha seleção. Tá vendo? Quanto mais eu mexo meu mouse, mais sobe a limiar e mais eu consigo selecionar as coisas na minha imagem. Tá vendo que belezinha? Então, ó, tô no branco, mexendo o mouse pra cá, e a máscara tá me mostrando tudo que eu tô adicionando à minha seleção. De cores é basicamente a mesma coisa. Olha só, todas as opções, desenhar máscara. A diferença é que essa seleção de cores, ele vai escolher, ele vai tentar pegar as cores na imagem toda que ele acha que são bem próximas do que eu cliquei. Por exemplo, vamos aqui na bola. Eu vou clicar com essa ferramenta no amarelo. Ele selecionou aqui o que ele achou que é o mesmo amarelo, a mesma tonalidade. Se eu aumentar o meu limiar, ele vai ser um pouco mais flexível. E agora ele selecionou até branco aí. Eu exagerei no limiar, ele está selecionando até branco. Vamos deixar o limiar no 60. Ele já selecionou mais amarelos aqui. Amarelo em cima, amarelo embaixo. Então ele está indo pegando as coisas mais parecidas com o amarelo. Se eu deixar a limiar bem baixinha, em 11...
ele vai pegar só o amarelo, que é exatamente aquele amarelo no que eu cliquei. Então, quanto mais você aumenta o limiar, mais chances dele pegar o amarelo mais escuro, o amarelo mais claro. O resto é exatamente a mesma coisa da outra ferramenta, da ferramenta anterior. E para fechar, eu quero só passar por mais algumas coisinhas que todas essas ferramentas de seleção têm, sem exceção, que são aqui, ó, opções de ferramenta, modo. O que é esse modo? Substituir a seleção atual. É o padrão. Eu faço uma seleção aqui, tenho ela, se eu fizer outra aqui, ela substitui a primeira. A outra opção, adicionar a seleção atual. Ou você apertar Shift enquanto você está fazendo sua seleção. Eu tenho a minha seleção feita. Eu faço uma outra seleção aqui do lado, e seria bom eu selecionar essa opção. Eu tenho minha seleção feita. Eu faço a seleção do outro lado, eu tenho mais uma seleção. É a mesma coisa que eu apertar Shift no meu teclado, ele vai adicionar também mais uma seleção. Subtrair da seleção atual. Nós vamos apagar uma seleção. Você está vendo que eu tenho 3 seleções na minha tela agora. Eu vou apagar uma. Eu vou apagar um pedaço de uma. Então eu vou fazer a minha seleção aqui com a opção apagar selecionada, fiz a minha seleção retangular, soltei o mouse e veja agora que ele está mexendo a seleção para apagar tudo que está dentro da minha seleção atual de subtração. Eu espero que esteja dando para entender. E a última opção, fazer intersecção com a seleção atual, que é o mesmo que segurar o Ctrl e o Shift no meu teclado enquanto eu faço uma seleção. Então vamos lá. Eu tenho as seleções feitas aqui, tá tudo feito bonitinho, aquela que teve o pedaço apagado. Vou nessa opção aqui de fazer intersecção. Agora eu quero fazer uma seleção aqui, ó. Vou passar entre pedacinhos das 3 seleções que eu tenho e solto. Então ele deixou para mim as seleções que estão dentro desse quadrado que eu defini para fazer a intersecção. Então ele fez a intersecção das 3 seleções. Vou tentar mostrar de um jeito mais fácil, fazer uma seleção só aqui. A propósito, para apagar as seleções é Ctrl Shift e A tudo ao mesmo tempo. Vou de novo na opção de intersecção e veja, eu estou criando uma seleção nova agora e eu vou soltar o meu botão e vai sobrar como seleção somente esse quadrado no ponto que as 2 seleções se encontram. Isso é intersecção. Aperto Enter, ficou somente aquela seleção. Tá bom, gente? Nossa, que vídeo comprido. Eu espero que eu consiga deixar ele um pouco mais enxuto com a edição, mas de qualquer maneira, passei pelas ferramentas principais de seleção que estão na primeira fileira das ferramentas do GIMP 2.10.2. Espero que tenha dado para entender, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos, que aí talvez o YouTube te avise sempre que nós soltarmos vídeos novos aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.